Olá para todas e para todos, espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma aula da Sol 552, Geoquímica de Superfície. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar de alguns conceitos muito importantes sobre o intemperismo químico e físico e como alguns desses conceitos são extremamente úteis para com que a gente entenda sobre a formação e estabilidade de alguns sítios arqueológicos. O primeiro conceito muito importante que a gente tem que ter em mente é do intemperismo. E o que é intemperismo? Intemperismo é um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos de alteração espontânea de minerais, aonde esses minerais tendem a ser destruídos para condicionar ou para favorecer a formação de novos minerais, ok? Esses minerais que são destruídos em processos espontâneos, ou seja, que são conduzidos naturalmente, estão associados a ambientes de formação muito diferentes das condições que a gente tem aqui próximo da atmosfera. Por exemplo, se a gente pegar os minerais das olivinas ou até mesmo piroxênios, são grupos de minerais que são formados em temperaturas acima de 1500 graus Celsius, numa pressão muito superior à pressão de um ATM que a gente vive aqui na superfície terrestre. Isso faz que quando esses minerais atingem a superfície ou estão próximos da superfície, eles estão em condições muito diferentes das condições que eles foram formados. Isso gera uma instabilidade e faz com que eles sejam destruídos. E é isso é o que a gente chama de intemperismo, ok? O intemperismo ele depende de algumas características. A primeira é a temperatura. Isso porque algumas reações físicas e químicas, elas dependem da temperatura. Um exemplo, a oxidação do ferro, né? A oxidação do ferro e de vários outros elementos químicos, ela é favorecida ou incrementada em condições de baixa temperatura, ou seja, quanto mais frio, mais rapidamente o ferro vai se oxidar. Por outro lado, a temperatura também pode induzir alguns processos físicos de destruição, de intemperismo. Se a gente tiver uma oscilação diária ou até mesmo sazonal grande de temperatura, eu posso induzir a quebra dos materiais, a um intemperismo físico das rochas. O pH é uma outra variável bastante conhecida. pH expressa a disponibilidade de íons H+, a atividade de íons H+, sendo que quanto maior for essa atividade, mais ácido é o pH do ambiente. A maioria dos minerais que a gente conhece, eles aceleram o seu intemperismo, ou eles têm o seu intemperismo acelerado, melhor dizendo, em condições de pH ácido, ou seja, quanto maior a quantidade de hidrogênio em solução, mais rapidamente esses minerais são destruídos. Mas existem também algumas exceções. Uma das principais exceções é o quartzo, aquele mineral translúcido, às vezes de cor branco leitosa, que a gente encontra muito facilmente perto de trilho de trem, né? Toda criança já andou perto de um trilho de trem, encontrou um grão de quartzo e achou que tinha achado diamante, né? Falou, pronto, agora eu tirei a minha família da pobreza, né? Encontrando um grão de quartzo. E isso não tem valor nenhum, mas acaba sendo muito comum justamente porque o quartzo é bastante estável em condições de pH ácido. Ao contrário da maioria dos minerais que a gente conhece, em condições de pH ácido, ele não se intemperiza, mas em condições de pH alcalino, aí sim ele rapidamente seria destruído. Só que como condições de pH alcalino não são muito comuns na superfície da Terra, ele acaba sendo preservado contra a ação do intemperismo e os outros minerais vão sendo destruídos, intemperizados. O EH também é um fator que influencia bastante
no intemperismo, ele acaba sendo menos conhecido do que o EH e ele se trata da disponibilidade de elétrons. Ou seja, agora a gente está falando das alterações de condições de redução e de oxidação. Minerais que podem ser oxidados, quando mudam de condição EH, podem se intemperizar mais rapidamente. Um exemplo, os anfibólios são minerais que têm ferro 2 dentro da sua estrutura e que são formados em ambientes redutores. Se esses anfibólios são expostos a ambientes oxidantes, como é a nossa atmosfera, com bastante oxigênio, eles podem ser intemperizados pela oxidação do ferro, que vai passar de ferro 2 para ferro 3. Então, a mudança de um ambiente redutor para oxidante pode destruir, pode acelerar o intemperismo de um mineral. Minerais que não possivelmente possam passar por essa alteração, por oxidação, vão ser um pouquinho mais resistentes. E eu também posso ter o caminho inverso. Por exemplo, guetita e hematita são minerais que são compostos por ferro 3 dentro da sua estrutura. Se essa hematita e a guetita, que são formados por ferro 3, ferro em condições oxidantes, voltam para ambientes alagados, para ambientes redutores, porque, por exemplo, os seres humanos construíram uma barragem, decidiram represar a água e agora um solo ou uma camada de sedimentos que tinha guetitas e hematitas passam a ficar em ambiente redutor, esses minerais vão ser destruídos. Então, mudanças de EH, mudanças na disponibilidade de íons, também podem induzir a alteração do intemperismo desses minerais. A drenagem também é um fator muito importante, uma vez que ambientes de drenagem mais bem desenvolvida podem favorecer a lixiviação. A lixiviação é definida bastante como um intemperismo e erosão químicas, ou seja, a gente tem erosão física que nós conhecemos como um transporte de material de uma área mais alta para uma área mais baixa em função da gravidade, potencial gravitacional, ok. A lixiviação basicamente é o transporte de íons, onde agora eu tenho a remoção de elementos químicos através do movimento da água, que pode se dar na superfície ou pode se dar na subsuperfície. Aquela água que percola através dos poros do solo também está levando elementos químicos. Quanto maior for a drenagem, quanto mais poroso um solo for e favorecer mais a drenagem, mais eu vou ter lavagem do solo, dos sedimentos, e mais eu vou induzir ao intemperismo. Essa drenagem, ela também tem uma íntima relação com a altitude, logicamente, que aí ambientes mais altos tendem a favorecer uma drenagem mais eficiente. Ambientes mais baixos, mais próximos dos cursos d'água, mais próximo do lençol freático, induzem uma drenagem menor, uma lavagem e um intemperismo menor. Ok? Por último, a gente também tem que a própria natureza dos minerais tem um papel decisivo no intemperismo. Alguns minerais, como cloretos, sulfetos, sulfatos, carbonatos, fosfatos e outros sais, são rapidamente intemperizados. É só pegar um pouquinho de sal de cozinha, que é um cristal que a gente chama de halita, se eu jogar um pouquinho de água, ele se desfaz, não é? Por isso que muitas vezes não é tão comum encontrar esses minerais na natureza, ou pelo menos é bem raro encontrá-los na natureza, porque com pequenas taxas de umidade eu já posso destruí-los. E existem outros minerais, principalmente os silicatos, que tendem a ser mais resistentes, mas também temos os óxidos, que também são bastante resistentes e que vão então favorecer a sua permanência no ambiente. Isso vai fazer com que eventualmente a gente tenha que escolher alguns minerais para analisar e saber sobre a origem de algum material. Agora, categorizando o intemperismo pode ser seccionado como intemperismo físico, uma parte que vai envolver mudanças
no material, nas rochas, mas mudanças basicamente físicas, sem alteração da sua composição química. Então, a gente está vendo aqui algumas fotos de ambientes bem frios, como a Antártica, que sofrem com bastante oscilação de temperatura e que isso induz ao congelamento da água e quebra das rochas, mas também é bastante comum da gente ver em áreas elevadas, montanhosas ou até mesmo serranas, que a variação de temperatura ao longo do dia pode induzir a quebra das rochas, já que eu vou induzir, perdão, a expansão e contração dos minerais. Esse processo de expansão e contração dos minerais vai fazendo com que a rocha tenda a se quebrar, e aí de tamanhos maiores eu vou produzindo materiais menores. Então eu começo produzindo cascalhos e calhaus para de repente produzir areias e siltes. Esses materiais agora em tamanhos menores passam a ser mais facilmente transportados pelos agentes geomorfológicos. É muito mais fácil eu carregar areia, um grão de areia, do que eu carregar um bloco de rocha. Sem alteração da sua composição química, eu só quebro o material em tamanhos menores. Isso é a ação do intemperismo. Quebrar o material, aumentar agora o que a gente chama de superfície específica, diminuindo o tamanho dos cristais e favorecendo com que eles sejam transportados mais facilmente. Vamos falar agora de uma outra vertente do intemperismo, que é o intemperismo químico barra biológico. A gente fala de químico barra biológico porque basicamente quase todas as reações químicas que existem na superfície terrestre acabam tendo ali um envolvimento direto ou indireto de micro-organismos ou até mesmo de macro-organismos, tá? Mas a gente não precisa se preocupar muito com isso, pensando que a maioria dos organismos só tende a produzir acidez, então eles vão acelerar o intemperismo na medida que liberam ácido e esses ácidos vão reagir com os minerais. O intemperismo químico ou biológico, ele já agora reflete uma dissolução incongruente de um mineral com a combinação dos produtos liberados do intemperismo de um mineral e que pode induzir a formação de um novo, né? Por exemplo, essa equação aqui, a gente tem que essa primeira fórmula aqui, potássio, alumínio, silício e oxigênio combinados, nessa proporção, formam aquele mineral que a gente conhece como representante dos feldspatos. Se eu tiver um grão de feldspato e esse grão reagir com 4 moles de hidrogênio e com 1 mol de água, eu vou ter a destruição desse feldspato. A destruição do feldspato libera potássio, alumínio e sílica. Por sua vez, essa sílica ela pode se recombinar com moles de alumínio e de água e formar agora um novo mineral que a gente conhece como caulenita. Então, o intemperismo químico ou biológico, ou barra biológico, é um tipo de intemperismo que agora altera a composição química dos minerais. Vejam que antes eu tinha um mineral com potássio dentro da estrutura e ele não tem mais. Então, o intemperismo químico, ao contrário do físico, ele altera a composição química das coisas porque ele envolve reações químicas e muitas vezes ele induz a destruição do mineral e a formação de um novo. Por isso que eu disse que um feldspato que foi formado em temperaturas muito mais altas do que a gente tem na atmosfera, agora vai induzir a formação de uma caulinita, que foi formada a 25 graus Celsius e que vai ter uma estabilidade muito maior. Aqui, nessas duas figuras, a gente consegue ver representações bem claras desse tipo de intemperismo, né? Nós temos aqui na figura A cristais de feldspato, que são esses cristais claros, brancos aqui, ó,
entremeados com um material bem fininho que a gente não consegue individualizar, a gente não consegue ver um cristal apenas, e que tem uma coloração alaranjada, né? Essa coloração alaranjada é justamente a danada da caulinita que a gente está falando aqui, ó. Então, nessa figura, ela está expressando justamente essas duas equações químicas que vocês estão vendo. O feldespato reagindo com acidez e água e sendo destruído, e aí, em algumas zonas, essa sílica se recombina com alumínio, se recombina com água e forma a caulinita, que é essas zonas onde a gente vê uma coloração alaranjada. Então, nessa parte escura, eu tenho só a destruição do feldespato e não forma nada, formam-se vazios, buracos, como se fossem cáries dentro de uma rocha. E eu tenho ambientes onde favorece a indução e reprecipitação na forma de um mineral secundário, ok? Neste caso, a caulinita. Na figura B, aqui do outro lado, a gente consegue ver um outro tipo de intemperismo químico, agora associado à oxidação. Num primeiro plano aqui, ó, a gente consegue ver uma rocha toda avermelhada, né, com tons vermelhos bem vivos, bem vinho, bem forte. E a rocha não tem essa coloração, ela inicialmente ela é bem esverdeada. Só que a presença de sulfetos nessa rocha favorece uma rápida oxidação, porque esses sulfetos têm ferro reduzido. E esse ferro, agora em contato com o oxigênio da atmosfera, rapidamente é oxidado. E aí a oxidação acaba produzindo óxidos de ferro que têm, neste caso aqui, colorações amareladas ou avermelhadas e acabam recobrindo a superfície da rocha, tá? Num processo que a gente chama de recobrimento superficial. Então, é um processo também químico, aqui no caso de oxidação, que induz a formação de novos minerais, a destruição de um mineral, um sulfeto, e a recombinação ou a formação de um novo, de um neomineral ou de um mineral secundário, nesse caso, óxidos de ferro, que a gente vai chamar de hematita, quetita ou outros, a partir da sua composição química e cor. O intemperismo físico e o intemperismo químico também são conhecidos por produzirem materiais de tamanhos diferentes, ok? Então, quando a gente pensa que o intemperismo físico ele tem como papel fundamental quebrar as rochas que vão ter dezenas de metros para formar partículas menores, ele pode formar partículas, cristais, grãos com até poucos milímetros. Já o intemperismo químico biológico, por sua vez, ele não consegue atuar tão facilmente sobre as rochas, mas vai ter um papel fundamental para construir partículas muito pequenininhas, com centésimos de milímetros. Então, uma coisa interessante que a gente tem é que o intemperismo físico e o intemperismo químico vão produzir partículas com tamanhos diferentes. Os maiores tamanhos associados ao intemperismo físico, os menores tamanhos associados ao intemperismo químico barra biológico. E as partículas com tamanhos diferentes passam agora a ser classificadas em função do seu diâmetro. Partículas com diâmetro inferior a 0,002 milímetros são classificadas como argilas. Partículas que tiverem um diâmetro entre 0,002 e 0,05 vão ser classificadas como siltes. Partículas que tiverem entre 0,25 milímetros e 0,005 milímetros vão ser classificadas como areias finas. Partículas que tiverem entre 2 milímetros e 0,25 milímetros vão ser classificadas como areias grossas.
Partículas que tiverem mais do que 2 milímetros, agora poderão ser classificadas como cascalhos, calhais, matacões, aglomerados de, às vezes, vários minerais, enquanto as areias e os siltes vão necessariamente serem compostas por apenas um mineral, ok?